sou a Gabi Rezende e sejam bem-vindos a mais um Papo 10! No Papo 10 de hoje, nós temos dois convidados, Iris e Fabrício! Eles são responsáveis da RM Santos Leste! Sejam bem-vindos! Oi, Gabi, tudo bem? Fico muito feliz de estar no seu programa novamente, amiga. E aí, tudo bem sim? E com você? Iris, conta pra gente um pouquinho do movimento da Juventude Soca. O movimento da Juventude Soca visa unir jovens budistas e não budistas que buscam um mundo de paz, onde cada indivíduo, respeitando seu ambiente, seja plenamente feliz. Acreditamos não apenas na possibilidade de um futuro mais digno, mas na juventude como a força necessária para mudar a época e transformar o mundo. Os nossos objetivos são fortalecer a solidariedade dos jovens, unidos pela paz e pelo respeito à dignidade da vida, promover a consciência do potencial ilimitado humano e da revolução humana como chaves para o progresso da sociedade e contribuir com a solução de desafios comuns à humanidade a partir de ações locais centradas nos bairros e comunidades. Fabrício, nesse mês de março é o aniversário da Divisão dos Jovens e da Divisão dos Universitários da BSGI. O que você tem a dizer dessa data tão importante para os jovens? Isso mesmo, 2024, ano do Descortinado da Soca Gakkai de Força Jovem Mundial, comemoramos os 40 anos da Divisão dos Jovens e também da Divisão dos Universitários. Na década de 1980 para 2024, quão diferente eram os jovens daquela época para cá. E acredito eu que eram muitas diferenças, gostos musicais, gostos alimentares, políticos, enfim. Mas uma coisa nós temos em comum. Tanto os jovens daquela época, quanto os jovens dessa época, são discípulos de Ikeda Sensei, que acreditam firmemente nessa filosofia de vida budista. Portanto, a fundação da Divisão dos Universitários e da Divisão dos Jovens se deu justamente nesse contexto, e que o movimento de expansão dos valores budistas em meio à sociedade ganhariam proporções nunca experimentadas a partir da criação de núcleos de jovens seriamente empenhados em comprovar a verdade e justiça. Ikeda Sensei tem uma passagem que diz o seguinte: em qualquer época, os jovens sempre assumiram a vanguarda do avanço e desenvolvimento da humanidade. Também eu, agora, direciono toda a minha atenção na criação dos jovens, especialmente os da Divisão dos Universitários. Pois quando uma multidão de estudantes levantarem-se, apaixonada por um ideal, com base em um correto pensamento filosófico, terá lugar uma nova mudança na história, conforme demonstra a experiência humana no passado. Iris, nesse mês a gente também comemora o dia do Conselhufo. Mas o que é Conselhufo? Quando falamos sobre Conselhufo, costumamos dizer que Conselhufo é o mesmo que paz mundial, o que é verdade. Mas essa é meio que um resumo, assim, uma forma simplificada de explicar. A tradução de Conselhufo, da frase Conselhufo, significa declarar e propagar amplamente o ensino, ou seja, Conselhufo é ensinar a filosofia budista para as pessoas e, por meio disso, criar uma sociedade em que os cidadãos despertam e agem de acordo com os princípios humanistas do budismo, e assim construir a paz mundial. É por isso que o Conselhufo começa dentro da gente, com a nossa revolução humana, e se espalha para nosso ambiente e as pessoas ao nosso redor, por meio das nossas atitudes e da nossa influência. Fabrício, nós praticamos a filosofia do humanismo. Explica pra gente um pouquinho sobre essa filosofia? Isso mesmo, filosofia do humanismo. Eu fico pensando, existe um elogio mais genuíno do que ser chamado de ser humano? Em uma proposta de paz de 2002, Ikeda Sensei ele cita um trecho de Tsune Saburo, que diz o seguinte: o mais importante é deixar de lado os motivos egoísticos, lutar para proteger e melhorar não só a própria vida, mas também a vida de outros.
Devemos agir pelo bem de outros, porque beneficiando o próximo, beneficiamos a nós próprios. É isso que significa comprometer-se com a vida coletiva. Muitas pessoas não conseguem viver com as outras e algumas vezes fatores internos impedem seu próprio desenvolvimento. Nessa mesma proposta, o presidente Queda conclui: visto que o inimigo principal é a desumanização, a solução fundamental deve ser a revitalização e a restauração da humanidade. E a fonte disso deve ser a filosofia do humanismo. Essa filosofia do humanismo é descrita como a filosofia do caminho do meio, ou seja, o próprio budismo de Nichiren Daishonin. Então essa filosofia do humanismo é a nossa filosofia que a gente pratica todos os dias. A filosofia do budismo de Nichiren Daishonin. Iris e Fabrício, muito obrigada pela presença de vocês. Tchau! Obrigada, Gabi. Muito obrigada pelo convite. E pode me chamar mais vezes que eu adoro Papo 10. Valeu! Muito obrigado pela oportunidade. Conte sempre com a gente, tá bom? Divisão dos Jovens, sempre unidos. Ah, e não se esqueçam, estamos naquela luta do 100 por distrito. Vamos juntos desbravar esse grande desafio. Até mais! E aí, galera, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Tchau e até o próximo Papo 10. Beijo, Gabi.